Bora começar a transmissão. Verificando a conexão, ok, você está ao vivo, então muito bem, estamos ao vivo aqui, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube aqui do lado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre álgebra voltado aqui para o Fundamental 2, é uma aula bem legal, com certeza você vai aproveitar bastante. Quem está vendo agora, está vendo a retransmissão, então eu vou falar um pouquinho aqui, toda terça-feira, às 14 horas e 29 minutos, nós começamos essa transmissão, falando sobre matemática, sempre uma forma diferente, uma forma prática de ensinar matemática para os nossos alunos. Aqui a gente trabalha, nós somos uma fábrica de material pedagógico, tá? Nós temos aqui um conceito de ensinar matemática de uma forma que seja prática. A matemática, ela é muito abstrata. O pessoal está chegando aí, sejam muito bem-vindos, tá? A Bianca, Kati, Sara, sejam bem-vindas aí, Cid. O pessoal do YouTube também ainda não chegou. Esse vídeo está sendo transmitido para o Instagram e também para o YouTube, tá? Quem quiser, youtube.com/mmplay. Você vai ver aí que tem um conteúdo bem legal. Estamos ao vivo agora, tá? Mas toda semana, 2 vezes por semana, a gente coloca um conteúdo novo. Então, às 14h29, que é agora, nós sempre falamos aqui sobre matemática em uma forma de ensinar matemática usando conceitos concretos, tirando essa abstração da matemática, ajudando aqui que o aluno possa entender matemática de uma forma mais legal, né? Aliás, todos nós, né? Matemática faz parte do nosso dia a dia, a gente não consegue evitar. Matemática é uma coisa que todos nós amamos, não é verdade? Talvez não, se você não ama, não tem problema, mais um motivo para você acompanhar a gente, que a gente vai poder te ajudar aqui a você gostar um pouco mais, pelo menos se não gostar, que resolva os problemas e consiga ser feliz aqui acompanhando a matemática da melhor forma possível. Bom, hoje a gente vai falar sobre álgebra, tá? Mas antes de a gente começar a falar, eu vou pedir para vocês o seguinte, me ajudem a compartilhar essa live com outras pessoas. A gente realmente acredita que consegue fazer diferença na educação do Brasil, que a gente consegue alcançar mais pessoas, mudar destinos, fazer com que pessoas aqui comecem a entender mais a matemática de uma forma melhor. Então, compartilha aqui, quem está no Instagram, tem um aviãozinho aqui do lado direito, você clica nesse aviãozinho, manda para as pessoas, tá? Manda para quem você acha que pode aproveitar essa live, quem que você acha que vai ser legal, que gosta de matemática, ou alguém que esteja precisando de aula de reforço, alguma coisa assim. Com certeza, o que eu vou falar aqui vai ajudar essa pessoa, então compartilha com elas que vai ser muito legal. No YouTube, tem aqui no chat, né, você minimiza o chat online, que aliás, deixa eu ver como é que está o chat aqui, o pessoal ainda não colocou muita coisa no chat, tá? Mas aí você minimiza o chat ao vivo, e coloca aqui as informações, né? Você coloca para quem que você quer compartilhar, tem um botãozinho de compartilhar, você manda pelo WhatsApp e tudo mais. Hoje o pessoal aqui tá interagindo mais, eu fico muito feliz. A nossa meta aqui, se chegar a 30 compartilhamentos, né? Se 30 pessoas ao vivo aqui, somando YouTube e Instagram, a gente vai colocar aqui o certificado, tá? Na semana passada, faltou um pouquinho, eu fiquei com o coração mole, mas hoje o pessoal aqui me deu bronca, porque onde é que já se viu fazer isso, eu vou aguardar chegar no 30, e estamos ansiosos aqui, porque daqui a pouco realmente vai chegar, não vai ter dificuldade nenhuma nisso, vai ser rapidinho para a gente poder chegar a 30 compartilhamentos. Então, conto com vocês, ajudem aqui a gente a compartilhar para mais pessoas, e vamos embora falar um pouquinho sobre álgebra, tá bom? Bom, qual que é a ideia da álgebra, tá? O que eu vou falar um pouquinho? A álgebra eu peguei as BNCCs, principalmente aqui do Fundamental 2, tá? Então, vou pegar uma aqui só para poder puxar um papo com vocês, né? A primeira BNCC do quinto ano, ele fala assim, ó, propriedades da igualdade e noção de equivalência. Só para começar a puxar um papo aqui, só para a gente poder começar a falar sobre álgebra. Bom, como a gente está ao vivo aqui, a álgebra, né? A gente vai falar aqui sobre a noção de igualdade e como é que eu falo aquele tão famoso sinal de igual. Quando a gente vai falar sobre álgebra, deixa eu pegar aqui um caderno para poder mostrar. E o pessoal do YouTube aproveita um pouco melhor, porque no YouTube, peraí, cadê meu teclado? Tá aqui, achei. No YouTube eu tenho uma luzinha, eu consigo mudar a câmera, tá? Então o YouTube aproveita melhor. O que quer dizer, né? Quando eu coloco uma equação, né, quer dizer, eu coloco um monte de coisa de um lado, então eu vou colocar aqui x, né, é igual a um monte de coisa que eu coloco do outro lado, x igual a y. O que isso quer dizer? Que
a igualdade é exatamente essa ideia, né? O que quer dizer esse tal de sinal de igual. Tudo que está de um lado é igual a tudo que está do outro. Essas somas são iguais, né? Ou multiplicação, enfim. Então, como é que eu faço isso aqui? Como que eu represento isso aqui? E eu gosto muito de analisar isso, né? Fazer essa comparação dessa igualdade com uma balança. Tá? Vamos ver se dá para ver aqui no YouTube e no Instagram. Ok? Bom, como é que é isso? Uma balança. Nessa balança, eu tenho aqui dois pratos, tá certo? E você percebe uma coisa bem interessante? Deixa eu até colocar aqui na mesma imagem. Ó, aqui. O sinal de igual, ele parece muito aqui, ó, essa parte de cima com essa parte de baixo, né? Quer dizer, a base da balança está aqui alinhado com o prato da balança. Então, isso aqui representa o sinal de igual. E o sinal de igual quer dizer que tudo que está deste lado tem o mesmo valor do que está do outro lado. Tá? Como é que a gente faz isso então? Na prática aqui para a nossa balança. Olha só, vou pegar aqui alguns pezinhos e vou colocar a primeira equação que eu acho que é a mais fácil de todos, é o mesmo número de um lado igual ao mesmo número do outro. Pronto, 3 igual a 3. Eu acho que no Instagram não sei se vai dar para ver direitinho. Deixa eu tentar colocar aqui para o Instagram poder ver melhor. Ó, 3 igual a 3. Quando eu faço isso, ele fica em equilíbrio, tá? O Instagram, aliás, os dois estão um pouquinho tortos aqui para poder ver ao mesmo tempo. Bom, 3 igual a 3, beleza. O que está de um lado igual ao do outro, mas está representado da mesma forma, não teve aqui grande vantagem, né? Não teve nada de tão interessante nisso. Então, vou fazer isso aqui ficar um pouquinho mais legal, tá? Vou colocar assim, ó, 2 vezes 3, então vou colocar mais um pininho aqui no 3, igual a 6. Então, esse aqui foi para o 6. Olha que legal. Então, vou representar isso aqui também no caderno. 2 vezes 3 igual a 6. Tá bom? Então, tá aqui. De um lado e do outro. O que o aluno tem que pensar, né? O que a gente tem que entender quando a gente olha para isso aqui, para essa álgebra, né? Eu tenho que olhar que é tão óbvio quanto o que está aqui nessa balança. O que está de um lado é igual ao que está do outro. Por isso que tem esse sinal aqui com esse nome, né? Que é o sinal de igualdade. O que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Beleza? Tá bom? Até aqui tá claro? Tá tudo bem? Pessoal, vou pedir para vocês, compartilhem, escrevam aqui nos comentários se está muito devagar, se está muito fácil. Eu quero acelerar um pouco mais, mas eu não vou ter graça nenhuma se a gente não começar aqui a interagir. Se vocês não derem feedback para a gente de como é que tá isso, se tiver alguma dúvida, já põe aqui também e já coloca para a gente. Aliás, inclusive, o Danilo comentou aqui no YouTube, o material é muito bom para usar na sala de aula, facilita a compreensão. É exatamente isso que eu estou tentando fazer aqui. Bom, começamos aqui então com a coisa mais simples de todas, né? Colocamos aqui o que está de um lado igual ao que está do outro. Podemos para o próximo passo? Maravilha, vamos lá. Agora que a gente entendeu aqui o 2 vezes 3 igual a 6, o que eu quero colocar também? Que na igualdade, se eu coloco algo a mais de um lado, é simples, é só eu colocar essa mesma coisa do outro lado. Né? Então, se eu colocar um número qualquer aqui, vamos lá, alguém sugere um número para mim. Se vocês não sugerirem, eu vou colocar o número 4 aqui, tá? 1, 2, 3, 4, é o 4 mesmo. Então, se eu colocar 4 aqui, eu vou colocar o 4 do outro lado, tá certo? O equilíbrio se manteve, né? Por quê? O que está de um lado, que eu somei de um lado, eu somo do outro e tá tudo bem. Se eu pegar aqui, ó, do mesmo jeito que aqui, ó, 2 vezes 3 igual a 6, e fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar aqui no verso da balança. Essa balança aqui é dupla face, tá? Então, vou colocar aqui ó, no verso da balança, 2 vezes 3 igual a 6. Manteve, quer dizer, eu peguei toda a minha equação, multipliquei tudo por 2. Tá, e aí, o que isso quer dizer? Como é que eu trago isso para a minha realidade? Como é que eu faço isso virar uma coisa prática, né? Como é que eu faço isso ter alguma graça? Opa, eu acabei de perceber que o YouTube aqui tá todo bagunçado aqui, feio, mas tudo bem. Agora é tarde demais para arrumar, dá para ver a mesa que é o que importa, né? Bom, como é que eu faço isso virar uma coisa prática para que eu coloque isso no meu dia a dia, tá? Porque se for algo só 2 vezes 3 igual a 6, né?
se for só para entender uma equação, isso não consigo colocar para o meu dia a dia aqui para o meu aluno, tá bom? Vão colocando aqui nos comentários também, e eu pedi logo no começo, mas eu vou reforçar para vocês então, se vocês puderem já compartilhar o Instagram, clica no aviãozinho, pede para compartilhar, YouTube, clica no minimizar o chat, clica lá no compartilhar, naquele botãozinho que é uma bolinha vira duas, manda para o WhatsApp, para quem você acha que pode aproveitar aqui esse material, esse conteúdo aqui, manda para eles que vai ser interessante. Bom, como é que eu faço isso aqui virar uma coisa interessante? Uma coisa que eu gosto muito de falar, vou voltar aqui para mim, uma coisa que eu gosto muito de falar é a questão da tabuada, tá? Muitas vezes as pessoas não entendem exatamente como é que eu monto a tabuada, o que significa. E se você procurar no Google, por exemplo, não procura agora porque senão você vai sair, espera acabar esse vídeo e você procura logo em seguida. Se você procurar tabuada do 3, você vai ver assim, ó, que todo mundo coloca assim, ó, tabuada do 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e assim por diante. Isso não está errado, tá bom? Mas conceitualmente falando, confunde o aluno. Por quê? Porque a tabuada do 3, eu estou somando partes de 3, tá certo? Então eu coloco 3, 3 mais 3, 3 mais 3 mais 3 e assim sucessivamente. Se eu estou somando partes em 3, então eu estou colocando uma vez o 3, duas vezes o 3, três vezes o 3 e assim por diante. Se eu estou falando, por exemplo, então eu tenho que fazer o quê? A tabuada correta é exatamente isso. Uma vezes 3, duas vezes 3. O 3 aparece depois do vezes e não antes, que é o que normalmente todo mundo coloca, que é colocar antes do 3. Ok? Estou vendo aqui no YouTube, teve o Emerson colocou, tá legal essa ideia de igualdade, pode ter relação com a ideia de equilíbrio, já que está exemplificando com uma balança. O termo igualdade tem o original do termo equilíbrio, que é do latim. Perfeito, excelente, Emerson. Obrigado aqui, eu não lembrava disso, do latim. Excelente, obrigado aqui pelo comentário. Então a tabuada, eu coloco exatamente isso. Eu estou somando mais uma parcela de 3. Então, uma coisa que eu acho bem legal fazer, olha só. Vou colocar aqui na balança, tá? E eu vou mostrar para vocês o que é a ideia da igualdade também. Vou colocar aqui o que... Igual eu falei, estou somando parcela de 3 na minha multiplicação. Então, se eu colocar assim, ó, 4 vezes 3, o que é isso aqui? É meu termo anterior, 3 vezes 3, mais um 3 aqui, certo? Então, 3 vezes 3, mais 3. Isso aqui não é numerologia, 3 vezes número 3 aqui para parecer alguma coisa. É realmente simplificar. Esse 4, eu tirei um daqui, virou 3 e coloquei o outro 3. Na balança, como é que fica aqui? Ó? 4 vezes 3, 3 vezes 3 igual a 9, correto? Se eu colocar mais um aqui, vamos ver se dá para ver aqui direitinho, nas nossas... Aqui, ó. Mais um aqui, 4 vezes 3, ficou aqui, é igual a 3 vezes 3, que é 9, né? Está representado aqui por esse pininho, mais o 3. Agora sim. Se a gente consegue entender isso, né? Se a gente consegue entender que essa multiplicação, se essa tabuada é essa sequência, excelente, ótimo. A gente vai ter uma facilidade muito grande de entender aqui as próximas questões, tá bom? Coloquei aqui o meu 3 vezes 3 mais 1. Legal? Muito bem, vamos parar aqui da tabuada, vamos falar aqui então sobre a multiplicação. E quando se fala em álgebra, muito a gente acaba colocando aqui a questão do x, né? O que é esse famoso x, né? O x da questão. Né? A gente para de estudar matemática quando a gente finalmente acha o valor de x. Não, não é bem assim, cada hora tem um valor diferente. Vamos lá, como é que eu calculo esse valor de x? Também no material manipulativo. Uma coisa que eu gosto muito é colocar esse valor de x de uma forma abstrata. Esse x pode ser qualquer coisa, tá? Ele pode ter qualquer número. Mas eu gosto muito de colocar aqui... Opa, volta aqui. Eu gosto muito de colocar aqui, usando o jogando com álgebra, por exemplo, que eu tenho ele pequenininho aqui. Deixa eu até colocar o verso para não vou usar a multiplicação agora. Eu tenho ele um número pequeno aqui, né? Que isso aqui vale 1. Então, a área disso aqui é 1 vezes 1, 1 ao quadrado. Eu tenho o grande, né, que vale x, então, lado x, então x vezes x, isso aqui vale x ao quadrado. E eu tenho um retângulo que de um lado vale x, do outro lado vale 1. Então isso aqui vale x, certo? 1 vezes x é x. Então ficou x, 1, x e x ao quadrado.
Legal, né? Agora, a gente consegue trabalhar com a álgebra e colocar aqui até equações e montar isso para que o aluno possa entender. E falando de álgebra, muitas vezes a maior dificuldade é ele simplesmente entender como que eu represento um polinômio aqui, tá bom? Como eu represento um polinômio montando aqui. Vou pegar aqui o próprio jogando com álgebra, que tem os dadinhos, eu vou pedir aqui para representar esse daqui. Eu não sei se dá para ver em algum lugar, eu acho que ficou muito longe, tá, para poder ser visualizado, mas ficou assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, x ao quadrado está aqui. O x, né, eu coloco aqui com esse número. Os números negativos, a gente coloca aqui de uma forma mais prática, né, representar aqui com a cor vermelha. Como ele é dupla face, né, eu fico fácil de usar ele aqui. Então, menos 5x, aqui, menos 5x, mais 6. Então, eu vou pegar 6 aqui, que é o 6 unidades. 1, 2, 3, positivo, né? Então, fica aqui do lado azul. 4, 5, 6, está aqui. Essa é a representação desse número aqui, dessa equação que eu tirei aqui no dadinho. Legal? Bom, agora, aqui na álgebra, falando sobre álgebra também e falando sobre polinômios, uma coisa que é muito legal é quando eu consigo entender a soma e subtração de polinômios. Tá bom? E aí, puxa vida, você vai ver que fica super fácil. Fica realmente super prático eu entender a soma e subtração de polinômios, porque eu vou pegar aqui e vou entender o que eles estão fazendo, e vou colocar, a primeira coisa que eu vou fazer é agrupar pelos iguais, tá bom? Então, vamos ver como é que fica isso. Ele fica assim, ó. Eu vou pegar 2, por exemplo, menos 2x ao quadrado mais 2, por exemplo. Tá? Então, menos 2x ao quadrado mais 2. Eu peguei aqui um bem simples, tá? O que acontece? Eu vou perceber que a primeira coisa que eu vou fazer é procurar as peças iguais para poder agrupar. Se eu quero agrupar, eu tenho que agrupar ele pelos iguais. Então, esses daqui ficam com esses e esses daqui ficam com esses. Esses aqui estão todos da mesma cor, então a resposta já vai estar aqui mesmo. Esses daqui não estão todos da mesma cor, você vê que tem um positivo e um negativo. Aqui eu pergunto, o que acontece quando eu tiro mais 1 e menos 1? Né? Eles vão embora, eles se anulam, então esses dois aqui, obrigado por terem participado, já saem. A resposta da soma daqueles dois polinômios que eu falei deu menos x ao quadrado menos 5x mais 8. Okay? Vou colocar aqui até para poder ficar fácil de ver. A multiplicação no concreto a gente sempre representa com retângulo, né? Uma forma prática de representar a multiplicação é falar que é um retângulo, né? Um retângulo aqui, 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. Aproveitei para falar mais uma aqui que eu gosto muito, tá? Essa do retângulo é uma que simplifica muito, porque quando o aluno consegue entender, quando a gente mesmo, né, consegue entender que a multiplicação, você vai somar parcelas iguais, né? Você consegue entender o que significa essa tabuada que eu comentei agora há pouco. Então, quando você soma as parcelas iguais, você consegue entender que você vai formar um retângulo, né? E como se fosse uma base vezes altura, que ficou exatamente isso aqui. Opa, aqui. Ó, 4, né? Por 2. Isso aqui é 4 mais 4, 2 vezes o número 4. Legal, né? Bom, vamos lá. Agora que eu entendi isso aqui, eu posso ir para um problema um pouco mais elaborado, né? Eu queria falar para vocês, deixa eu falar um pouquinho também sobre fração. Aproveitar antes de falar o problema mais elaborado, porque esse problema mais elaborado é muito legal, mas como eu gosto de material manipulativo, eu acho que uma coisa bem legal dele é que para resolver um problema, eu acabo trazendo várias questões diferentes, vários elementos diferentes, né? Para eu trazer para a minha realidade, para eu trazer para o meu dia a dia, isso eu acho que é uma coisa bacana, eu tenho que trazer elementos diferentes. Se eu falar sobre multiplicação, por exemplo, né, eu só vou entender sobre multiplicação se eu souber o que é soma. Como eu coloquei aqui aquele retângulo montado, né, eu tenho que formar a imagem do retângulo. Eu só vou saber sobre multiplicação se eu souber soma. Só vou saber soma se eu souber a quantidade. Só vou saber a quantidade se eu souber contar. Então uma coisa depende da outra. Então é legal você pincelar um pouquinho sobre questões diferentes. E aí sim a gente traz tudo isso aqui para a nossa realidade, que é o nosso material. A gente consegue montar uma imagem. E aí sim, dessa imagem, a gente consegue colocar isso aqui, entender tudo e usar a álgebra, usar a matemática a nosso favor. E a gente consegue colocar isso aqui, entender. E uma coisa que eu acho muito legal, quando a gente entende desse jeito aqui, a gente nunca mais esquece. Por isso que eu falo que é um caminho sem volta, né?
Entender a matemática desse jeito aqui é um caminho sem volta. Depois a gente nunca mais vai esquecer e também nunca mais vai querer ver isso aqui de uma forma diferente. Vamos lá, falar um pouquinho sobre frações, tá? E como é que eu falo a álgebra aqui aplicada às frações também? Nas minhas frações, o que eu tenho que falar? Eu já entendi que o que eu tenho de um lado, eu quero representar pelo mesmo que eu tenho do outro, certo? Então, vou pegar aqui, ó, a comparação de 1/4 mais 1/4, mais 1/4, isso aí. Aqui, ó, 2/4, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra ver direitinho aqui. Tá sobrando um pouco de material, me sinto às vezes meio esmagado aqui pelo meu espaço. Mas acho que dá pra ver legal. Deixa eu tentar dar um zoomzinho aqui no YouTube. Isso vai ficar melhor aqui, ótimo. Eu acho que dá pra ler melhor aqui. 1/4 mais 1/4 igual a meio. Como eu tinha colocado aqui na igualdade, né, que o Emerson comentou comigo, que vem do termo equilíbrio, eu colocaria esses dois aqui de um lado e esse aqui do outro se eu estivesse falando na balança, tá? Então, aqui dá pra ver exatamente igual. A equivalência que eu faço aqui na álgebra também, uma coisa que eu gosto de fazer é que valor que eu tenho que somar. Então, vou pegar aqui o nosso meio aqui e eu vou aproveitar uma conta que eu gosto bastante. Tá aqui. Que valor que eu tenho que somar a 1/3 para chegar para que esse valor aqui, né, 1/3 mais quanto, né, quer dizer, meu x aqui, o x da questão, 1/3 mais quanto igual a meio, tá? Quem já vê os nossos vídeos aqui, já acompanha o canal há um pouco de tempo, já sabe já sabe a resposta, porque essa é uma resposta que eu gosto muito, tá? Então, 1/3 mais quanto igual a meio. Bom, só uma comparação aqui, que é uma coisa que eu acho bem legal. A primeira coisa que o meu aluno, né? A primeira coisa que a gente observa aqui é que 1/3 é menor do que meio. E por que que ele é menor? E às vezes isso gera um monte de dúvida na pessoa que está estudando com a gente, tá? Por que que ele é menor? Porque eu peguei o meu inteiro e dividi em mais partes, né? Então se eu pegar aqui o meu inteiro e dividir em duas partes, olha, o meu inteiro dividido em duas partes, cada parte ficou desse tamanho. Dividir em 3 partes, você vê que ó, 3 partes certinho, eu vou comparar aqui o inteiro de novo. Cada parte ficou desse tamanho aqui. Quanto mais partes eu divido, menor vai ser o meu pedacinho, né? Ó, vou pegar os piores exemplos, né? Meio e 1/12. Você fica com 12avos. Embora 12 é maior do que 2, né? O 12avos ele é muito menor do que o meio. Né? E isso aqui é uma confusão muito comum entre os estudantes de matemática, aqui, entre quem tá fazendo alguma coisa, porque vê o número maior e aí fala, como o número é maior, esse número de baixo é maior, então quer dizer que esse valor aqui é maior. 1/12 é maior do que meio. Bom, claro que não. A gente consegue ver aqui exatamente pelo nosso... quando a gente pega no concreto aqui, analisa e vê isso aqui. Bom, dito isso, minha pergunta qual que era mesmo? Quanto que eu tenho que somar a 1/3 para chegar a meio? E aqui, é claro que eu posso fazer por tentativa e erro, né? Eu vou ver se fica maior, se fica menor. Né? Vou chegar lá no número. Ou eu posso usar a minha álgebra para poder chegar nessa resposta. Tá? E aí a álgebra é muito legal eu fazer um registro no caderno. Tá? Na tentativa e erro, eu cheguei aqui, né, no meu 1/6. Então vamos continuar aqui, vou virar a página da minha lousa mágica. Um terço mais x igual a meio. Correto? Dá para ver aqui? Acho que todo mundo consegue ver. Legal. Bom, eu só vou saber resolver essa equação aqui, e essa equação é super complicada, tá? Eu vou ter vários elementos aqui para poder resolver isso aqui. Mas, se eu entendi da minha balancinha, se eu entendi aquela coisa super simples que eu fiz lá no começo, você vai entender isso aqui. Se eu passo para o outro lado, é a mesma coisa que eu colocar dois pesos aqui, dos dois lados, e esse peso no valor de menos 1/3, tá bom? Então ficou assim, ó. 1/3 mais x menos 1/3 igual a meio menos 1/3, tá certo? Eu coloquei esse 1/3 aqui de um lado e do outro. Esse aqui eu peguei do mesmo lado aqui, ó.
1 com 1, cancela, vai embora, vai embora. Este daqui eu vou ter que fazer conta, tá? Então ficou assim, ó, x igual a mínimo múltiplo comum. A aula não é sobre isso, posso fazer outra aula só sobre o mínimo múltiplo comum, mas a gente sabe aqui que é 6, tá bom? Aqui, ó, ficou 3 menos 2. Então, x igual a 1 sexto. Faz sentido isso? E aí que tá, isso que é o legal. Eu pego o material manipulativo, dou uma olhadinha nele aqui, e olha só que legal. X igual a 1 sexto. Da mesma forma que eu fiz aqui para multiplicar, eu vou trazer um problema agora, da mesma forma que eu fiz para somar, né? Qual que é o valor de x que eu tenho que somar, para que a minha resposta seja essa. Eu vou fazer aqui um problema diferente, tá bom? E esse problema eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem a dificuldade de saber como resolve. E eu vou fazer o problema e eu vou pedir para vocês interagirem um pouquinho. Coloca nos comentários se você sem preocupação, tá bom? Se você sabe resolver isso de uma forma fácil ou se para você é difícil, tá bom? Escreve para mim, fácil ou difícil. Todo mundo vai conseguir fazer, tá bom? Nem que seja na tentativa e erro, mas eu sei que todo mundo consegue resolver esse problema. Eu quero saber se você consegue fazer de uma forma fácil ou se para você isso é difícil, que é o seguinte. Vamos supor que eu achei lá em casa um carrinho de controle remoto velho e eu quero vender ele nessas marketplaces, né? Nessas lojas de desapego que a gente tem na internet agora. Eu quero vender ele e eu quero ganhar R$100 por isso. Só que essa loja de desapego, né? Esse marketplace aí, ele me cobra 20% de comissão para eu poder vender. Mas eu quero vender e ficar com R$100 na minha mão. Que valor que eu tenho que anunciar esse carrinho de controle remoto para que eu tenha aqui sobre R$100? Tá certo? Ele vai cobrar 20%. Tudo bem? Coloquem aí para mim, né? Se você acha fácil ou acha difícil, eu vou ler aqui a resposta. Coloquem aí para mim se você acha fácil ou acha difícil. E eu vou falar que a primeira a intuição que a pessoa tem, que é falar assim, isso é fácil. Se ele tira 20%, então eu tenho que colocar R$120, porque 20% de R$100 é R$20, certo? Então se eu tenho que somar 20%, é só colocar R$20 e resolver minha conta, correto? Vamos lá, tá certo isso? O que acontece então? Vou tirar aqui, vamos para a lousa. O que acontece então se eu tenho aqui, ó, me custa R$100, certo? Eu coloquei R$20, isso aqui deu 120. Na hora que eu faço a venda, quanto que o Marketplace vai tirar? 20%. Então, vai tirar aqui 20%. 20% de R$120, quanto que é? Não é ao vivo, né? Até vocês escreverem fica mais complicado. 20% de R$120 é R$24. Então, eu vendi por 120, tirei 24, me sobrou 96 e não R$100. Você percebeu? Que não é fácil, não é tão simples assim, não é tão complicado também. Calma aí que eu já vou dar a solução para vocês. Mas não é tão simples assim como simplesmente somar 20%. O que acontece? Que conta que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar minha álgebra. Então agora eu vou pegar aqui uma caneta de outra cor, né? Você percebeu que isso aqui está errado, né? Então vou fazer do jeito certo. Eu tenho que saber qual que é o valor X que eu tenho que vender para que quando eu tirar 20%, né? Quer dizer, vou tirar 100% menos 20%. Isso aqui me dê R$100. Certo? Esta é a conta que eu tenho que fazer. E eu vou te falar uma coisa também. A maioria das pessoas, se você tirar a calculadora, se você quebrar aquele botão do porcento da calculadora, muitas pessoas vão ter dificuldade de resolver essa conta. Vamos fazer isso de jeito fácil, tá? X igual a... Não, X vezes 80% igual a 100. O que é esse 80%, tá? Eu vou só abrir isso aqui para vocês. X que multiplica 80 dividido por 100. 80 dividido por 100, quem preferir, tá? Vou colocar aqui do lado só para poder ganhar espaço no meu caderno. Posso colocar x que multiplica 0,8 igual a
R$100. Qual o valor que eu tenho que multiplicar, então? Qual que é o valor que eu tenho que anunciar? X igual a 100 dividido por 0,8. Simples assim. Quando eu consigo colocar, entendi tudo isso, por que eu fiz? Aqui eu não usei nada além daquilo que a gente já tinha usado até agora, daquilo que a gente já tinha falado até agora, daquilo que a gente já tinha desenvolvido. Pegamos aqui o 100, né? Passei para o outro lado subtraindo, passei para o outro lado dividindo e cheguei nessa conclusão. Bom, que valor que eu tenho que anunciar, voltando aqui então, que valor que eu tenho que anunciar o meu carrinho de controle remoto que eu estava vendendo, né? Para que ele chegue então a R$100 de valor de venda, exatamente esse. Aqui eu vou pegar a ajuda da calculadora. É claro que eu já fiz isso um pouquinho antes de começar a nossa transmissão. Resposta, x igual a 125. Se eu pegar 125 e tirar 20%, tá? Vamos fazer a conta? Como é que eu faço o dito prático, né, para chegar a 20%, tá? Então, a minha conta agora é 125, fazer a prova real, menos 20%. Como eu vou fazer esse menos 20%? Então, calcular primeiro quanto que é 20% de 125, né? Eu faço o seguinte, 10% eu sei calcular fácil. 10% é só dar uma casa aqui na vírgula, não é verdade? Se isso aqui é 100, tirar 10% e dividir por 10. Então, 10% igual a 12,5. Se eu quero 20%, é só multiplicar isso aqui por 2, igual a R$25. Então, tirando 20% representa R$25, tá? 125 menos 25, essa conta também você vai fazer até de cabeça, tá? Dá R$100. Isso aqui, se eu tinha o objetivo de ganhar R$100 na venda no meu carrinho de controle remoto, o valor que eu tenho que anunciar ele é 125. Legal, né? A álgebra nos ajuda muito a entender essas questões. A álgebra nos ajuda, nos permite fazer a conta e chegar no valor certo, tá bom? Ninguém colocou aqui fácil ou difícil, mas tem como calcular? Tem. Você vai tentar colocar na calculadora. É tirar 20% e multiplicar por 0,8? Vou lá, 100 deu certo? Não. 120 deu certo? Não. 130 deu certo? Opa, passou. Então vou colocar aqui, vou chegar no meu meio termo e consigo descobrir qual é o valor que eu tenho que colocar. É mais difícil isso, tá bom? De repente, do número que você vai fazer, da dificuldade que você vai ter. Nem sempre você vai conseguir resolver o problema desse jeito. Mas com certeza, se você colocar isso na calculadora, se você conseguir entender desse jeito qual que é a álgebra que eu tenho que passar para um lado, qual que é a álgebra que eu tenho que passar para o outro lado, com certeza isso vai ajudar bastante. E isso é legal porque o que eu vejo? Eu tenho muitos amigos que estão começando algum negócio, estão começando alguma coisa e falam assim, poxa vida, eu não sei quanto que eu tenho que oferecer de valor porque eu tenho que pagar os impostos. E os impostos, depende do negócio, claro, é algo como 10%, 15%, de acordo com o que a pessoa está fazendo. Ou está vendendo pelo marketplace e realmente precisa de saber quanto que ele vai tirar e tudo mais. A maioria das pessoas não sabe fazer essa conta. A maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande, começam a se confundir com isso e não sabe como é que eu faço para fazer isso. Bom, olhando aqui agora, você já sabe. É só pegar, passa para o outro lado, coloca que o valor de X é o valor o valor que você tem que anunciar. Opa, teve algum problema no YouTube, acho que o YouTube desconectou e está reconectando, né? Tá certo no YouTube? O pessoal do YouTube caiu. Tem um comentário no Instagram. Criei vários jogos, excelente, ótimo, perfeito, ótimo. Os jogos são, isso, reconexão bem sucedida. Eu acho que o YouTube, transmissão concluída, não, ele acho que vou começar aqui a transmissão ao vivo no YouTube porque deu algum pequeno problema técnico, coisa que acontece. Bom, tudo bem. Esse vídeo aqui do YouTube, vamos ver se eu consigo começar de novo aqui no YouTube. Eu não vou deixar salvo aqui, eu vou
subir novamente, isso daqui a pouquinho eu já resolvo, tá? Daqui a pouquinho, esse pequeno problema técnico que tiver, eu vou tirar ele do direto, tá bom? E eu subo ele de novo para poder não ficar quebrado. Eu estou gravando aqui, então depois eu pego essa gravação, vai ficar bem melhor do que como tá. Bom, acontece, né? Problema técnico acontece assim. Como eu estava falando, muitas pessoas têm dificuldade de fazer a conta. Poxa vida, que valor que eu tenho que anunciar? Para que valor que eu tenho que vender um produto? Para quando eu pagar os meus impostos, o valor que sobra para mim, seja o valor que eu pago todos os matéria-prima, que eu pago meus fornecedores, montagem, mão de obra e aí e ainda mais uma margem para poder de lucro. Quando você faz essa conta entendendo isso, né, passando para o outro lado, porque tudo acaba sendo proporcional, sabe? Se eu colocar aqui que eu tenho que colocar, além de pagar o marketplace, eu tenho que colocar os impostos, também é uma outra multiplicação. É só eu somar as duas, colocar, né? Então, ao invés de tirar 20%, tem que colocar 20% mais impostos e tal. Monto tudo isso, a conta está fácil, a conta está clara. E eu consigo me livrar de ter que fazer muita complicação, muita tentativa e erro. Se tiver que colocar aqui, anunciar 20 itens, já imaginou fazer tentativa e erro de 20 itens? Agora, desse jeito que eu te ensinei, você colocando aqui numa planilha, você faz arrasta para baixo e consegue fazer todas as contas de uma vez só. Com certeza ajuda bastante. Bom, acho que o YouTube realmente ficou fora do ar. Vamos aqui só pelo Instagram. Pessoal, então, meu conteúdo é esse. Queria passar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado isso. Toda terça-feira, às 14h29, nós estamos aqui. Terça-feira que vem estaremos também, tá? Porque, embora seja feriado, aqui no meu estado, né? Estamos em São Paulo, o nosso governador, ele liberou feriado, né? Ele vai atrasar o feriado de carnaval. Não sei quando que vai acontecer o carnaval, mas mudar o feriado aqui é uma coisa que está ficando meio comum aqui em São Paulo, né? A gente de vez em quando comemora aqui, em julho a gente comemora o Natal, isso está ficando mais ou menos comum pra gente, então não tem problema. Terça-feira que vem estamos aqui de novo, espero que vocês aproveitem aqui essa transmissão. Convidem outras pessoas, tá? Quem se você percebe que pode se beneficiar com esse conteúdo, chame outros alunos, outros professores, outras pessoas que gostam de matemática e que vão poder aproveitar aqui, trabalhar com material concreto, entender que isso aqui realmente ajuda, como aqui várias pessoas têm compartilhado com a gente, tá bom? Muito obrigado aqui pelo tempo. Com certeza, terça-feira que vem estamos novamente aqui no canal da MU Play, toda terça e quinta, ou 2 vezes por semana pelo menos, tem um vídeo novo especial aqui falando de matemática para vocês. Que mais? E é isso, né? Eu realmente acredito que juntos a gente consegue fazer diferença na educação no Brasil. Isso quer dizer que juntos a gente faz a diferença na educação no Brasil. Eu não vou conseguir sozinho, né? Eu vou precisar de vocês. E eu tenho certeza aqui que vocês também se empenham com isso. E quando a gente se empenha com isso, a gente consegue realmente um nível melhor, um nível mais forte. E aí, vem fazer parte desse exército de pessoas que acreditam nesse material, que acreditam que a gente consegue fazer uma aula mais interessante, uma aula melhor e vamos embora para frente, tá bom? Aguardo você na semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem. Feito. O YouTube não voltou.